palavra de Deus, né, ela é rica, né? E muitas vezes nós ouvimos algumas frases, né, que são alguns dizeres, né, alguns provérbios, e que muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Uma das coisas que eu quero falar com você, eu ouvi, né, muitos anos atrás já, Deus não mata, mas castiga. Quantos já ouviram esta frase, né? Já ouviu, João? Deus não mata, mas castiga, né? Será que é assim? Será que Deus castiga? Né? Será que Deus ele é um Deus que retribui, né, os nossos erros, né, e nos castiga? Deus nos corrige, né? Corrige. Corrigir é nos colocar, né, no caminho certo. Corrigir significa, né, colocar no lugar que deve ser. Isso é corrigir. Você faz um trabalho, você deu errado, você vai lá e corrige. Você coloca, né, apaga e faz de novo. Ou você está num traçado, né, e você se desvia um pouco do traçado, o que a gente faz? Vai lá e corrige o traçado, coloca de volta no caminho que deve seguir, né? Então isso é correção. Um filho muitas vezes vai perdendo, né, a linha. Você tem que corrigir. O que você faz? Você chama, você ensina, você corrige, né? Às vezes você é um pouquinho mais firme, dá um castiguinho, né? Não é um castigo, mas a gente fala em castigo, né? Mas Deus, né, a gente vai lá, ensina e mostra, ó, isso pode ter uma perda com isso. Então, né, cuida isso. Então, isso é correção. O castigo é você, né, pagar alguém, né? Você trazer um prejuízo para alguém, né? Para que ela sinta aquela dor e puxa vida. Eu tô errado. Veja bem, eu fazer isso. E o que diz aqui em Salmo 103, né, a palavra de Deus, diz assim: o Senhor, né, Deus, é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha aí, que interessante. Diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então aqui está falando que Deus não é um Deus que não nos retribui conforme os nossos erros. Deus nos ama. E quando você vê a palavra de Deus e quando você começa a compreender o Evangelho, e um Deus que entregou seu Filho por amor à humanidade, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no erro, Deus traz a correção dos nossos erros através do amor dele, entregando o seu Filho para que nós possamos ter, né, esta vida de comunhão com ele, e nesta comunhão nós possamos viver segundo a vontade dele, desfrutando do poder e da graça dele. Então, mas como assim, pastor? Então quer dizer que Deus deixa tudo assim, né, que a gente pode fazer o que quiser? Não. Tudo que nós fazemos tem consequência, né? Tudo que eu planto, eu colho. Isso é uma realidade, né? Se eu plantar, né, mandioca, macaxeira, sei lá como vai chamar, né, aipim, né, eu não vou colher, né, morangos. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu plantei, né, um pé de abacate, eu vou colher abacate, eu não vou colher, né, laranja. Então, tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Agora, então Deus ele nos corrige para que nós venhamos aprender a fazer a vontade dele, para fazer aquilo que vai trazer bênção para a nossa vida. Agora, ele não nos castiga, né? Até porque Deus conhece a nossa estrutura e conhece as nossas limitações, né? Então ele nos trata segundo, né, a nossa individualidade. Deus conhece o meu perfil, Deus conhece o perfil do João, Deus conhece o teu perfil, Ele conhece as tuas limitações e Ele te dá sempre a oportunidade para que você aprenda a semear da forma correta, e semeando da forma correta, né, Ele vai fazer com que você acerte o passo, Ele vai fazer com que você colha bons frutos na tua vida.
Então, mas por que as coisas não acontecem? É que eu estava meditando, né, nesta palavra do filho pródigo. E é interessante esta palavra, porque aqui diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passaram muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha só que interessante. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matei um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha só que interessante. Aqui fala de um jovem, né, que tinha tudo com seu pai, tinha comunhão com seu pai, vivia na casa do seu pai e muitas vezes era corrigido pelo seu pai, provavelmente, aonde seu pai tinha, né, uma forma de fazer, tinha as suas regras, as regras da casa, né? Então, assim, eu lá na minha casa tenho algumas regras, algumas questões que a gente cobra os filhos, né? Ó, cuida isso, cuida aquilo, né? Olha só, tem horário, tem algumas regras, né? Para que haja uma boa condução da casa, né? Para que haja assim uma organização, para que a gente possa manter a nossa casa em ordem. Então há algumas regras, né? Todo lar tem as suas regras, né? Alguns são mais rígidos, outros menos, mas cada um tem a sua regra. E aqui nessa casa havia algumas regras, havia alguns princípios, né? Só que esse filho não queria seguir os princípios. Esse filho, ele era, né? Ele queria viver a sua vida conforme ele queria conduzir a sua vida. Não queria se sujeitar àquilo que o pai estava dizendo para ele. E ele pega, então, pede parte dos haveres dele, né? Da sua herança, e pega e o pai dá. Veja bem que o pai dá. O pai não retém a bênção. O pai entrega a bênção para o seu filho. Entrega aquilo que ele pede. Interessante isso. E aqui o Senhor diz, né? O Senhor está falando sobre, fazendo a comparação entre nós, né? A vida do ser humano, né? E esta vida com Deus. É uma parábola. Então ele está dizendo, e o Senhor, ele entrega os bens para o seu filho. E esse seu filho vem, pega os bens e passa a viver dissolutamente, fazendo o que dá na telha, como se diz, ele vai fazendo o que dá vontade. E ele passa a gastar, diz que ele passa a gastar, né? No versículo 13, passado não muitos dias, então não demorou muito, o filho mais moço, Deus não, aqui o Senhor, o pai, não reteve a bênção por muito tempo, não, assim, ele deu um tempo ainda para o filho repensar. Tu quer a parte dos teus bens, tu quer sair, tudo bem, mas não muitos dias, então não reteve a bênção. E não passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele gastou, né, da forma que ele queria, provavelmente fazendo a festa, né, vivendo uma vida rodeada de amigos, pagando para os amigos e gastando aquilo que era a riqueza que o seu pai tinha entregue para ele. Mas diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
passou por desafios e a coisa começou a complicar. A ponto que diz que ele passou a comer comida de porcos. Vamos lá, aqui fala, quando Jesus fala, ele é judeu, né? Tá falando do povo judeu. E quando Jesus traz essa parábola, ainda fala sobre comer comida de porcos, é uma humilhação. Porque o judeu, né, considera o porco, né, um animal imundo. Um animal, né, e até hoje, né, o judeu não come carne de porco, porque a palavra de Deus instrui nesse sentido, né? Então, e aí Jesus usa essa palavra, ele comeu a comida que os porcos comiam. Então, uma forma, a humilhação da humilhação. E ele não tinha quem ajudasse, porque faltou a grana, né? E ele se viu sozinho. Porque aí aquelas pessoas que estavam ali dizendo assim, vamos lá, tem que gastar mesmo, tem que, aqui teu pai, né? Aqui teu pai, vai dar olhar o vídeo do pai, tem que curtir a vida, tem que curtir as coisas, tem que viver a vida, cada dia tem seu dia. Não, tem que viver intensamente todos os dias. Para que pensar em futuro? Para que não? Vamos aproveitar, vamos curtir, né? Só que quando acabou o recurso, ele ficou sozinho. E ele não tinha quem o ajudasse. E ele passou a comer a comida de porcos. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, viu? Deus não mata, mas castiga. Tá aí pagando o preço, né? Tá pagando o preço, agora Deus tá te castigando, né? E não é assim. Foi uma decisão do filho sair da casa. Foi uma decisão do filho pegar a sua bênção, né, e viver de forma, né, dissoluta. Não foi decisão do pai. O pai, ele honra o filho. Ele pega o filho e diz, não, tu quer o teu dinheiro, então pode pegar. E esse filho decide ir para longe. Não quis ficar perto. É uma coisa assim, o João ele casou, né? O João é meu filho, o pessoal da técnica, né? Quem sabe, a pessoa não sabe, eu tenho meu filho aqui que serve aqui na igreja, né? E é da parte técnica da igreja, tá aqui no controle do programa, né? Ele casou e ele comprou um apartamento, mas eu percebia que ele procurava um apartamento meio próximo, assim, da região onde a gente mora. E ele casou, né? Então ele comprou onde ele mora, perto da minha casa, né? E perto da casa do sogro dele. Significa que tá próximo da família, tá ali perto. Então, assim, às vezes eu vou sair, tu quer uma carona, eu passo e te pego, assim, opa, tu quer que eu te leve? Então a gente fica, né, bem junto, ter comunhão. Ele tem a casa dele, é importante a gente, né, casar, né, e ter a nossa casa, ter o nosso canto, né, porque eu acho que é importante isso, mas a gente não pode quebrar os vínculos, né, não deve quebrar os vínculos, né. Até porque há uma riqueza nesta comunhão, e assim, eu ainda dou os conselhos para ele, às vezes eu pego no pé dele um pouquinho, assim, às vezes ele diz, papai, mas né, será? Então, há uma convivência entre nós. Mas esse jovem aqui, ele quis viver sem influência do pai, e ele foi para uma terra distante. Vamos lá, nessa época não tinha celular, não tinha videochamada, não tinha nada disso. É diferente hoje que um filho vai morar nos Estados Unidos, por exemplo. A gente mora aqui no Brasil e aí dá pra conversar todos os dias com o filho, né? Questão profissional, às vezes acontece, né? Filhos vão morar no outro estado, isso acontece. Agora aqui não, aqui ele quis se isolar. Ele quis, né, estar distante do pai. E quando ele se distancia do pai, né? Por um momento parece que tá tudo legal. E a coisa começa a piorar. Quando acaba o dinheiro, acaba a riqueza, aquilo que o seu pai tinha dado, acaba. Aquilo que ele desfrutava do seu pai, a riqueza do seu pai, o cuidado do seu pai, né? Isso tem um tempo determinado, mas chega um momento que isso acaba. Né? E aí ele passa por desafios, passa por humilhação. Mas a gente vai ver pela palavra de Deus que esse pai, né, não foi ele que fez o filho sofrer, não foi ele que fez o filho, né, que gerou um peso sobre o filho, não foi ele que deixou o filho passar dificuldade. Esse pai, ele queria que o seu filho fosse abençoado. Quando a gente vê que esse filho cai em si, ele mas puxa vida, com meu pai eu tinha tudo,
com meu pai ele tinha alguns princípios, né? Que às vezes parece difícil, mas parando para pensar, meu pai tinha razão. Aqueles princípios mantém a casa dele em ordem. Aqueles princípios mantêm a vida dele, os filhos tudo bem vestido, os filhos bem, né? Os filhos têm alimento. Os trabalhadores de meu pai, é o que diz aqui, comem pão com fartura. Então, os princípios do meu pai dão resultado. Os princípios que meu pai, né, mantém na casa dele, né, servem para que ele possa, para que as coisas funcionem, para que haja bênção. Eu vou voltar para casa do meu pai e vou ser um trabalhador de novo. Nem que eu vou pedir perdão para ele, porque realmente eu errei. Ele reconhece que ele errou, né? E vou voltar para lá. E eu vou ser apenas um trabalhador do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai vivem debaixo desse princípio e eles comem pão com fartura. Eu tô aqui passando humilhação, comendo comida de porcos. E ele volta, né? E aí, essa frase, né? Deus não mata, mas castiga. Veja bem, quando o pai vê, agora tu vai ver, agora tu vou te castigar, agora tu vai ver só, filho ingrato, tu voltou, né? Virou o coxo, como se diz, né? Agora tu vai ver, agora eu vou pegar e tu vai passar humilhação, vou te cobrar. Foi isso que o pai fez? Não. Esse pai, ele está esperando o filho. Ele está, né, esperando que o filho retorne. E ele diz, né? Vamos ver aqui onde está escrito. E levantando, versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que interessante. Não houve cobrança. Não houve apontar de dedo. Não houve, né, nada assim, né, machucando o filho. Houve um abraço e um beijo. Esse pai amava o seu filho. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai estava esperando. Ele estava atento. Meu filho está longe. Meu filho se afastou de mim. E se ele se afasta de mim, ele está sujeito às atuações deste mundo. Este mundo tenebroso. Este mundo onde há dor e sofrimento. Este mundo onde há influências malignas. Onde há trevas. E eu estou aqui. Eu espero que ele retorne. Porque ele decidiu se afastar. E Deus, né, e esse pai respeitou o filho, podia ir atrás do filho e puxar o filho de volta, não, mas ele respeitou o filho. Mas de alguma forma, esse filho cai em si. É a mesma coisa entre o ser humano e Deus. O ser humano, desde Adão e Eva, ele decidiu andar longe de Deus. Decidiu ter conhecimento do bem e do mal, não ser dependente de Deus. Entrou o pecado, entrou o engano no ser humano. Mas Deus, ele ama de tal forma, né, a humanidade, que deu o seu filho unigênito, entregou o seu único filho. A palavra de Deus diz lá em João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos entregou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos falhos. Então como é que eu vou dizer que Deus não mata, mais castiga? Não, Deus não mata, Deus nos gera vida em nós. E ele não castiga, ele corrige, sim. Nos coloca no rumo, nos, acerta a nossa vida para que a gente possa ver uma vida de bênção, para que a gente possa desfrutar da sua riqueza. A vida de um Deus tem princípios, com certeza há princípios, mas se não houver princípios, vira bagunça. Na casa do Senhor há princípios.
Mas são princípios de bênção, não são princípios para gerar peso na vida das pessoas. Agora, no mundo sem princípios, há dor e sofrimento. No mundo sem princípios, há, né, todo tipo de coisas ruins. Não há proteção. Então, o ser humano, né, e nosso papel aqui é falar do amor de Deus, falar do carinho de Deus, falar, né, para que as pessoas possam cair em si e saber que é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus que guarda, um Deus que, quem sabe, está esperando, assim como este pai, né, está esperando que nós venhamos nos voltar para Ele. Aqui diz que, né, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. A melhor roupa, né, significa que Ele limpa, Ele nos purifica, né, Ele nos dá autoridade, porque o filho havia perdido a autoridade. Enquanto ele estava com o pai, ele era filho daquele pai que tinha servos, que tinha sua riqueza, que tinha seu conceito na sociedade. Ele era filho, então ele desfrutava de toda a autoridade que aquele pai tinha na região. Mas quando ele se afastou, ele deixou, né, a vida de filho para viver a sua vida. E ali ele passou a viver por si só. E vivendo por si só, ele teve que se sujeitar aos criadores de porcos para poder comer. Mas quando ele volta, assim, não, só um pouquinho, tu é meu filho, tu retornou. Então eu vou te colocar um anel no dedo, tu tem autoridade. Eu vou te colocar sandália nos pés para que tu não se machuque, tu não ande mais com os pés em terra, para que você, né, não seja tido como um escravo, porque os escravos naquela época não usavam sandália, usavam de pé no chão. Não, só um pouquinho, tu vai usar uma sandália, tu é meu filho. Então o pai, ele não retribuiu seu filho, né, conforme, né, a sua teimosia, conforme os seus erros. Aqui mostra um pai de amor, mas é um pai de princípios. Para viver com ele tem que ter princípios, viver os princípios dele. Mas ele está de braços abertos para receber o seu filho, os seus filhos, para que os seus filhos possam viver com ele e desfrutar da sua riqueza. Diz que ele faz uma festa porque seu filho retorna. Então minha palavra para ti nesta manhã, essa manhã de quarta-feira, né, é para que você compreenda que andar com o Senhor significa que tem princípios que você precisa observar, mas também há cuidado, a proteção, a amor, a carinho, a atenção para a tua vida, a autoridade, né, a graça. Então, se você, quem sabe, está meio longe, que você está meio distante, quem sabe você, né, tá, mas eu gostaria de fazer outras coisas, né, repense, né? Deus não mata e Deus não castiga, mas para desfrutar da bênção e da riqueza de Deus, você precisa ter comunhão com Ele, viver com Ele, debaixo do seu governo. Deus está te esperando para te abençoar nesta manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Agora são 9 horas já, né? Eu quero orar e abençoar a tua vida. Então, se você puder, feche teus olhos, né? Onde você está. Se você puder estar no carro, pare o carro se você puder. Eu quero orar e abençoar a tua vida, para que o Senhor possa estar estendendo a mão sobre a tua vida e te abençoando. Eu sei que comigo estás, só tu és fiel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que ela é luz, é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Nos abençoa nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor não nos retribui segundo as nossas ações. O Senhor nos ama, o Senhor nos dá sempre a oportunidade de voltar atrás e acertar o passo. Nesta manhã, Senhor, eu te peço, renova o coração do meu irmão, renova a fé, renova a comunhão contigo, a comunhão com o teu Espírito, Pai. Vem e nos toma nesta manhã. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Nos limpa e nos purifica, Senhor, segundo o teu amor.
e nos coloca dentro dos teus princípios, Pai, diante do teu governo, com a tua mão, Senhor, nos orientando e nos conduzindo a uma vida de vitória, Pai, uma vida plena, uma vida segundo a tua vontade. Eu oro, Pai, para que aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está passando por desafios, Senhor, seja tocado por Ti nesta manhã, Senhor, que possa ser alcançado pelo Teu poder, Pai. Nós repreendemos as enfermidades, Pai, nós repreendemos, Pai, as dores, Pai, Pai, tudo aquilo que se levanta contra os sentimentos, Pai, sobre a mente, Pai, o coração. Toca agora em nome de Jesus, restaura esta vida, Pai. Se for preciso, Pai, coloca novas roupas, coloca anel no dedo. Oh Deus, coloca sandália nos pés. Senhor, transforma, Senhor, a vida, Pai, dos meus irmãos, Pai, as nossas vidas, naquilo que for necessário, para que nós possamos viver esta vida debaixo do Teu governo, debaixo do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.